Olá, boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com todos vocês. Que Deus abençoe sua vida, você que nos acompanha, você que irá assistir esse vídeo posteriormente aí. Hoje nós vamos falar sobre o assunto como Jesus evangelizava. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse assunto e nós vamos hoje entender um pouco mais aí qual era a forma que Jesus evangelizava. Mas antes de nós entrarmos aí no assunto, vamos orar a Deus e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Santíssimo Deus, nosso Pai, nós entramos agora na sua presença, primeiramente para agradecer ao Senhor por mais esse privilégio, onde estamos aqui para aprender com a sua palavra, aprender com o exemplo do seu Filho Jesus, que é a nossa maior referência, que nós possamos sempre levar para a nossa vida a importância do evangelismo, o quanto é necessário que a tua igreja busque sempre falar sobre o que o Senhor é e o que o Senhor faz e fez e vai fazer nas nossas vidas, que possamos a cada dia buscar fazer o que agrada ao Senhor. Que seu nome seja sempre glorificado através de nossas vidas e que possamos aplicar sempre as suas escrituras em nossa vida. Direcione nossa vida, esteja conosco agora, que não sejam as minhas palavras, mas sim as tuas, e que possamos compreender sempre a sua vontade. E é em nome do seu Filho Jesus que eu oro e agradeço hoje e sempre. Amém. Hoje o assunto é exatamente esse, como Jesus evangelizava. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero ver com você um versículo lá do Velho Testamento, do primeiro livro lá em Gênesis capítulo 2, verso 3. Gênesis capítulo 2, verso 3, que vai nos dizer assim: abençoarei os que me abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Tenho certeza que você já leu pelo menos uma parte do livro de Gênesis, que é onde tudo começa, né? E esse livro, se você examiná-lo, se você parar para analisar exatamente esse livro, você vai ver que somente esse livro, somente dentro desse livro, a palavra todos os povos vai estar ali várias vezes. Você vai ver essas palavras aí durante o livro várias vezes. E por que que essas palavras são tão importantes assim? Por que que essas palavras estão sendo aí tão faladas no livro de Gênesis, né? E depois também em outros livros também, né? Todos os povos. É importante salientar que quando a Bíblia fala sobre todos os povos, ela está falando para nós que o Evangelho de Jesus, ele é uma bênção. E essa bênção é para todos os povos. Então esse texto deixa bem claro para nós, né? Todos os povos serão abençoados com o Evangelho. O Evangelho realmente é uma bênção. Se você parar para anotar a vida de Jesus, que é a nossa referência maior, nós vamos usar aí o exemplo de Jesus para que você entenda como ele próprio evangelizava. Então nós vamos olhar aí para Jesus e entender um pouco sobre como que funcionava na época dele, qual era o método, qual era a maneira, o que que ele fazia nesse contexto do Novo Testamento aí. E nós vamos abordar aí alguns pontos que tenho certeza que vai te ajudar a entender um pouco mais o nosso papel, o papel da igreja, o papel dos cristãos, usando aí Jesus como referência. Nós sabemos que Jesus é a referência maior dentro do cristianismo, porque tudo começou por ele, e só através dele que nós conseguimos ser salvos aí. Então, por isso que ele se torna a nossa referência maior. E quando nós falamos sobre evangelismo, nós também estamos falando sobre Jesus. Jesus também é um exemplo, é uma referência nesse quesito. Então vamos aprender agora, a partir desse momento aqui, um pouco sobre a vida de Jesus e como ele evangelizava aí em sua época. Se você parar para analisar os evangelhos sinóticos, que são os 3 primeiros do Novo Testamento, Mateus, Marcos e Lucas, os 3 livros vai contar aí um pouco sobre o ministério, sobre a vida de Jesus, né? Cada um com alguns detalhes aí diferentes. E dentro desses evangelhos, você vai ver que Jesus ele teve
um diálogo, ele teve um encontro com diversos tipos de pessoas. O texto deixa bem claro para nós, os livros deixam bem claro para nós, que Jesus se encontra com vários tipos de pessoas, várias e várias pessoas diferentes. Então você vai notar isso aí no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas. Jesus teve vários encontros com vários tipos de pessoas. E isso é importante pensar nisso, porque esses vários tipos de pessoas aí que Jesus teve esse encontro são importantes quando nós estudamos, né, esses encontros que Jesus teve com diversas pessoas aí, porque você vai ver o amor que Jesus tinha por essas pessoas. O amor que Jesus tinha em estar com aquelas pessoas, em falar sobre quem era Deus, seu Pai, nosso Deus. Jesus ele deixa bem claro, durante toda a sua vida, a importância de Deus na vida do ser humano. E esses encontros que Jesus tinha com as pessoas, esse diálogo que Jesus tinha, não só com os discípulos, mas com as pessoas também que estavam ali para aprender sobre Jesus, sobre Deus, até mesmo por curiosidade, é muito real. Jesus sempre falou, sempre mostrou para elas, não só na fala, como também na prática. E é interessante observar também que a mensagem que Jesus ensina, a mensagem que Jesus prega, ela era consistente. E mesmo assim, a pregação de Jesus, a mensagem de Jesus, ela tinha algo especial. E o que era esse algo especial? Jesus, todas as vezes que ele falava sobre Deus para alguém, ele sempre se adaptava à pessoa. Jesus ele fala com vários tipos de pessoas, então observe que o diálogo é para cada pessoa um diálogo específico. Jesus não tinha aquele diálogo ali pronto já, que ele ia falar sempre o mesmo diálogo para todos. Jesus não fazia isso. Jesus não viveu dessa forma, não ensinou dessa forma, não pregou dessa forma. Então Jesus tinha essa facilidade onde ele se adaptava ao tipo de pessoa que ele estava falando, ao público dele, aí no caso. Só para que você comece a imaginar agora, dentro do contexto bíblico, o que nós estamos falando, a maneira como Jesus ali pregava, ensinava e evangelizava as pessoas. Se você também parar para analisar aí os evangelhos, até mesmo os evangelhos sinóticos aí, você vai observar que dentro do contexto bíblico, nós podemos afirmar que existiam alguns grupos aí de pessoas, pelo menos 3 grupos específicos aí, com que Jesus frequentemente mais se encontrava. Então nós vamos falar agora, entrar dentro desse assunto, para que você entenda que realmente Jesus teve um contato direto com vários tipos de pessoas aí na época dele. O primeiro grupo, que é o grupo mais, podemos dizer assim, que estava mais junto de Jesus, que eram os discípulos, né? Jesus estava sempre com eles ali, ensinando, então esse é o grupo dos discípulos, né, que Jesus mais instruía, que Jesus mais ensinou, que Jesus até repreendeu eles, por eles não terem ainda compreendido, né, o significado do reino de Deus. Então isso acontece também. Mas esse primeiro grupo é um grupo mais próximo de Jesus, os discípulos ali. Hoje, nos dias atuais, nós somos esses discípulos. Nós precisamos se achegar cada vez mais a Deus, à sua vontade. Isso é muito importante para que a igreja cresça, para que a igreja evolua, para que a igreja faça o seu papel, cumpra com o seu papel. O primeiro grupo é exatamente esse, os discípulos. Jesus tinha uma conexão com aquele grupo, com aqueles discípulos, com aquelas pessoas. Pessoas igual eu e você, mas pessoas que abriram mão da sua vida para seguir Jesus. Então, esse é o primeiro grupo que nós conseguimos enxergar aí no Novo Testamento, onde Jesus tinha um acesso maior. Então, era exatamente o grupo dos discípulos. Um segundo grupo aí, para que nós possamos pensar, que nós encontramos, né, esse diálogo de Jesus com elas, é os religiosos, que era quem? Os fariseus, os saduceus, os escribas. E é importante olhar para esse grupo, esse público aí,
que, se você olhar no Novo Testamento, eles não são bem vistos, né? Os saduceus, os escribas. A Bíblia coloca eles, mas num sentido totalmente diferente dos discípulos, por exemplo. Por quê? Porque, geralmente, esse grupo, eles estavam ali contra Jesus, procurando aí achar alguma brecha em Jesus. Esse era um dos grupos que Jesus mais combateu, mais tentou ensinar, mais falou, e mesmo assim, esse grupo aí não foi muito adepto aí aos ensinamentos de Jesus. Então, esse é o segundo grupo, os religiosos, né? E esses religiosos é um grupo que Jesus menos falava. Geralmente, no contexto, você vai observar que era eles sempre que iam atrás de Jesus. Jesus não procurava diretamente ter um diálogo com eles, mas eles estavam ali sempre procurando um erro em Jesus. Um outro grupo também que você vai encontrar, que é bastante nítido e é normal, não só nos evangelhos aí sinóticos, mas em outros evangelhos também, que são os enfermos, né? O terceiro grupo aí, os enfermos. As pessoas que estavam ali doentes ali, muitas dessas pessoas procuravam Jesus com algum interesse, ou até mesmo por causa da própria doença. Outras procuravam porque sabiam que Jesus poderia mudar a situação delas. E isso é algo importante, por quê? Porque nós temos que pregar um evangelho puro, verdadeiro, que realmente transforma a vida, realmente muda a vida das pessoas. Esse é o evangelho que Jesus pregava, o evangelho puro, o evangelho simples, mas que dava a oportunidade para que a pessoa seja transformada. Então, esse é o terceiro grupo de pessoas que Jesus tinha um contato ali, que era geralmente as pessoas que precisavam aí de curas, pessoas enfermas. Nós temos um outro grupo aí, também dentro do Novo Testamento. Nós podemos agora pensar num conjunto que você já ouviu falar, em muitas passagens aí você vai encontrar, que são a chamada multidão. Onde Jesus estava, sempre tinha uma multidão o acompanhando. Jesus percorria grandes caminhos, grandes percursos aí, atrás de pessoas para ele ensinar, para ele evangelizar, para ele falar sobre Deus. E muitas pessoas acompanhavam Jesus por algum motivo. Então, nós temos vários textos que vai deixar bem claro para nós. Uma multidão que queria estar ali com Jesus, que queria segui-lo, que queria estar por perto dele. E o texto vai deixar bem claro para nós que, em vários momentos da história bíblica, essa multidão estava ali, atrás de Jesus, ali, buscando alguma coisa. Então, nós vimos 4 grupos de pessoas que Jesus teve um contato direto. Que Jesus, ele dialogou com essas pessoas. A pergunta que fica é, se fosse hoje, nos dias atuais, qual grupo que você faria parte desses 4? Qual grupo que você estaria ali envolvido? Pense nisso. Agora eu quero fazer uma outra reflexão para que a gente possa entender melhor aí a forma como Jesus evangelizava, que é o seguinte: se você entender a forma como Jesus evangelizava, esse diálogo que Jesus tinha com as pessoas aí, essa mensagem, né, que Jesus tanto falou no Novo Testamento, se você entender isso, você vai entender que Jesus deve ser a nossa inspiração para falar sobre Deus. Jesus é a nossa inspiração. Jesus tem que ser o nosso modelo, porque ele fazia isso, ele fez isso, e ele mostrou para nós que é possível. Podemos pregar um evangelho puro, verdadeiro, sincero, onde as pessoas buscam ter um coração aberto para aprender sobre Deus, onde as pessoas buscam ter um coração verdadeiro para servir a Deus, onde elas vão aceitar a Jesus aí. A época é diferente, mas o objetivo é o mesmo para nós, nos dias de hoje. E observe a vida de Jesus. É interessante pensar também que, através da vida de Jesus, nós conseguimos observar alguns pontos aí. Eu cito aqui 4 pontos importantes dentro da vida de Jesus, dentro do evangelismo, que vai nos dar uma dimensão de como que tudo funciona, de como que o evangelho funciona, de como o evangelismo
funciona? Olhando para Jesus, olhando para a sua vida, olhando para o que ele fez quando estava aqui. Então, observe que a mensagem de Deus, ela é uma mensagem dialógica, que realmente é uma mensagem que cria diálogos. Então, você tem essa oportunidade de dialogar com as pessoas no seu dia a dia, no seu trabalho, em alguns momentos que você tem aí na sua vida, você tem essa oportunidade de ter um diálogo. O diálogo ajuda muito. O diálogo, ele também serve como ferramenta para que nós possamos evangelizar. Nós temos nossos diálogos aí com as pessoas que estão ao nosso redor, mas nós podemos ter também esse diálogo com pessoas que você talvez não conhece, mas que você tem alguma oportunidade, em algum momento da sua vida, para falar sobre Deus. Essas oportunidades acontecem, são reais. Então, basta você olhar, observar e ver que aquilo ali realmente é uma oportunidade para que você tenha ou comece um diálogo com alguém. E dentro desse diálogo, nós chegamos aí a falar sobre Jesus. Um outro ponto é, a mensagem de Cristo, ela é vivencial. Jesus, em todos os lugares, em todos os momentos que ele estava, ele olhava o que estava acontecendo ali, ele vivia ali o momento, e através do momento que ele estava passando ali, o momento que estava acontecendo naquele período, ele usava ali para ensinar, para orientar, para pregar. Isso é importante porque nós temos vários momentos na nossa vida. Você tem vários momentos que você pode falar sobre Deus. Jesus não tinha um lugar específico para falar sobre Deus. Ele usou todos os benefícios, todos os lugares, tudo que ele tinha para falar sobre Deus. Os discípulos foi da mesma forma. Os discípulos, depois do momento que eles entenderam a dimensão do que era o evangelismo, que o evangelismo é uma necessidade, eles procuravam também usar todos os momentos que eles tinham. Todos os momentos que eles passavam ali, cada segundo eles estavam ali prontos para falar sobre Deus, falar sobre Jesus, falar sobre salvação, sobre o reino de Deus. Então, o evangelho é exatamente isso, é algo vivencial, onde nós olhamos as oportunidades do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e vamos pregar a Deus. Vamos pregar sobre Deus, sobre o seu amor, sobre o nosso compromisso com Ele e, acima de tudo, sobre a oportunidade, o privilégio que nós temos de um dia estar com Deus. Um outro ponto também interessante de pensar é a mensagem de Deus, ela é muito contextualizada. Jesus usou muito isso, ao ponto que ele observava o que as pessoas estavam passando, ele observava o que a pessoa estava ali sentindo, o que estava acontecendo, e ele compreendia essas pessoas. Ele compreendia quem eram aquelas pessoas. Ele mostrava a sensibilidade, a realidade dos seus ouvintes. Então, Jesus era algo sensível, Jesus era algo que ele buscava ter essa sensibilidade, onde ele entendia cada uma das pessoas que ele estava ali evangelizando, instruindo, as pessoas que estavam ao seu redor. Isso é muito importante para nós também, nos ajuda a entender que nós precisamos ser sensíveis às outras pessoas também. Precisamos ouvir as pessoas e precisamos falar também. Mas o evangelho, o grande poder do evangelho é exatamente isso. Você ouve e depois você pode expressar. Então, Jesus fazia muito isso. Isso era muito comum na época. Os discípulos também usaram isso, essa sensibilidade, onde eles conseguiam aí ouvir e entender a cada um, compreender as pessoas. Nós precisamos compreender a realidade de cada pessoa e, compreendendo, fica mais fácil de você poder ajudar, de você transmitir a mensagem de Deus. O outro ponto é a mensagem de Deus, a vida de Jesus durante o seu ministério ali. Jesus trouxe uma mensagem centrada no reino. A mensagem de Jesus foi exatamente isso. Jesus usava isso para falar para as pessoas. Usava o quê? Usava valores, princípios, propósitos. E isso gerava o quê nas pessoas? Uma esperança de uma vida melhor, uma confiança em um Deus que realmente faz e acontece. Isso é muito importante nos dias atuais também. Nós precisamos pregar um evangelho, uma mensagem, as boas novas, uma nova notícia às pessoas que estão ainda perdidas, mas uma mensagem de esperança, uma mensagem de confiança, de nós podemos confiar em Deus cientes de que Ele quer o nosso melhor.
cientes de que ele realmente nos ama, que ele tem algo preparado para nós na eternidade. Isso é muito importante. Isso fez efeito naquele período e faz para nós também nos dias atuais. Então, esses 4 pontos são importantes para que nós possamos pensar e analisar, numa época totalmente diferente da nossa, a maneira como Jesus evangelizava. Então, nós estamos vendo exatamente alguns pontos para que nós possamos aí chegar a uma conclusão e praticar isso nas nossas vidas. Nós também podemos evangelizar de 3 formas. Essas 3 formas são importantes porque foi bastante usada na época, no Novo Testamento. Depois aí com as igrejas, com o início das igrejas também foi bastante usado. E hoje também nós podemos aplicar aí nas nossas congregações, nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Que o primeiro é 3 formas de evangelizar. O primeiro é produzir diálogo. Se você tiver um diálogo com várias pessoas durante o seu dia, vamos imaginar que você tenha 3 diálogos por dia. Então, você tem 3 oportunidades de falar sobre Deus, de pregar o evangelho. Então, produzir diálogo deve ser algo que a igreja, os cristãos, precisam sempre pensar nisso. Usar as oportunidades que nós temos e começar aí através do diálogo. O diálogo ajuda muito o reino de Deus, dentro da igreja e fora da igreja, no evangelismo também. O diálogo é algo muito importante. Então, Jesus ele usou bastante o diálogo ali com os 12, usou também com outras pessoas, e esse diálogo também nos leva a entender que Jesus teve alguns momentos específicos com os discípulos e com algumas pessoas aí. Então, você vai encontrar isso aí lá no Novo Testamento. O outro método que nós podemos usar para a nossa vida, para evangelizar, é cultivação de relacionamentos. Fica bem mais fácil se você tiver na sua mente e no seu coração que você precisa cultivar relacionamentos. Nós temos muitos relacionamentos na nossa vida. Então, você tem aí momentos para se relacionar com os irmãos da igreja, você tem os momentos aí que você se relaciona com as pessoas do seu trabalho, com as pessoas que você está no ônibus ou qualquer outro lugar que você esteja. Nós temos muitas oportunidades para cultivar relacionamentos. Quanto mais relacionamentos nós tivermos, quanto mais relacionamentos nós tivermos uns com os outros e com as pessoas que nós estamos falando sobre Deus, nós passamos a essa pessoa confiança. Nós passamos para a pessoa que vai ouvir sobre Deus exatamente o que Jesus fazia. Jesus, ele sempre procurava ter esse relacionamento onde a pessoa pudesse ter intimidade com ele, se abrir com ele, confiar nele, ao ponto que, a partir disso, Jesus poderia ali ajudar, orientar, falar, servir. Isso ajuda muito nos dias atuais. Nós estamos vivendo uma geração totalmente diferente, né, de muitos anos atrás, mas uma geração que nós precisamos olhar as dificuldades, nós precisamos olhar aí para o que está acontecendo no mundo atual, para que nós possamos ser diferentes, para que nós possamos ser a luz em meio à escuridão, como a Bíblia pede e nos orienta. Então, para isso, nós precisamos buscar relacionamentos. Nós conseguimos conduzir pessoas a Deus através desses relacionamentos que nós criamos dia após dia. E o terceiro é compreensão e valorização. Uma das coisas que ajuda as pessoas a chegarem mais perto do Evangelho, mais perto de Deus, é exatamente isso. A igreja precisa compreender essas pessoas, assim como Jesus fazia, e precisar valorizar essas pessoas também. A igreja precisa valorizar. Jesus fazia muito isso, era algo muito comum ali nas suas pregações, nos seus ensinos, momentos de ajuda e tudo mais. Jesus, ele compreendia e valorizava. Você vai lembrar que existem vários textos aí que muitas pessoas que ninguém dava valor, que ninguém se importava, Jesus vai lá e se importa com aquela pessoa. Jesus vai lá e deixa bem claro, ó, você é importante para mim. Essa é a mentalidade que a igreja precisa ter. Nós precisamos ter uma mentalidade onde nós olhamos para as pessoas de fora e pensamos, ela também é importante. Todas as pessoas são importantes para Deus.
E todas as oportunidades que nós temos, nós podemos pregar. Não importa quem seja. Para isso, nós precisamos fazer o quê? Orar a Deus. Quanto mais você orar para Deus pelo evangelismo, Deus vai acrescentar pessoas no seu caminho para que você fale sobre Deus. Então, a igreja precisa estar em constante oração. A igreja precisa estar realmente orando por esse ministério, por esse trabalho, que é aí o evangelismo aí. Eu quero citar agora para vocês o método que Jesus usava também aí para pregar. É importante falar que eu cito aqui alguns, porque são muitos métodos ou várias maneiras, né? Nós vimos algumas aqui, mas um método específico são vários. Mas eu quero citar alguns aqui para que você entenda aí, para que você entenda e comece a praticar um evangelho do modelo de Jesus, do modelo que ele instituiu, porque fica mais fácil de nós compreendermos a dimensão do que é o evangelho e como o evangelho é algo realmente urgente, é algo que realmente é necessário para a igreja do Senhor. Primeira coisa, Jesus, ele entrega uma mensagem de forma simples e de boa compreensão. As pessoas conseguiam ouvir Jesus e compreender a sua mensagem. As pessoas conseguiam entender o que Jesus estava falando. Hoje a igreja também precisa ter um ensino que as pessoas consigam aí entender, compreender e levar para a vida. Isso é muito importante nos dias atuais também. Jesus fazia muito isso. Jesus também estava disposto a caminhar grandes períodos aí, até dias caminhando de um lugar para o outro, atrás de pessoas para que ele pudesse falar sobre Deus. A igreja também precisa estar disposta a caminhar atrás de pessoas. Nós precisamos buscar, porque muitas vezes nós olhamos para o evangelismo, pode ser que você e a sua congregação olhem para o evangelismo e pense, é muito difícil. Não tem ninguém mais hoje que quer ouvir sobre Deus. Será que não tem? Será que hoje nós não temos oportunidade? Será que nós hoje não temos pessoas que tenham um coração ainda verdadeiro, sincero, que busque o certo? Será que nós não temos? Temos. Tenha certeza disso. Então, Jesus prega uma mensagem simples, uma mensagem de fácil compreensão. Depois ele caminha grandes períodos aí para achar essas pessoas que queiram ouvir aí. Jesus prega também um evangelho simples, puro, que é o que mais importa para nós. Precisamos olhar para a Bíblia e enxergar que o evangelho realmente é puro, é algo verdadeiro, é algo que transforma, é algo que muda, é algo que faz diferença na minha vida e na sua. O evangelho ele consegue fazer isso. Jesus também ele prega uma palavra, podemos dizer assim, uma palavra única, especial, e isso refletia na vida daquelas pessoas ali. Mas, acima de tudo, eu quero que você pense em algo muito importante que é, ele pregou, ele ensinou, ele falou, mas, acima de tudo, o maior ensino de Jesus, a maior forma que Jesus evangelizou foi através da sua vida. Então, saiba que você também pode evangelizar através da sua vida, através do seu exemplo. O nosso exemplo conta mais do que qualquer palavra que nós possamos falar. Se você tem uma vida de dedicação a Deus, se você tem uma vida de servidão, se você busca realmente estar com Deus na eternidade e você preza pela obediência, saiba que a sua vida ajuda muito no evangelismo. Você pode evangelizar através da sua vida, através do seu exemplo, através do seu estilo de vida. Onde as pessoas vão olhar para você e vão falar, eu quero fazer a mesma coisa que você faz. Eu quero servir o mesmo Deus que você serve. E para nós encerrarmos aí, para que nós possamos pensar exatamente essa ideia, eu quero que você, agora, de tudo que nós falamos até agora, eu quero que você analise comigo um ponto muito importante dentro da história. Muitas vezes, dentro do evangelismo, nós temos a ideia, isso pode acontecer com você, pode ser que isso já aconteceu em algum momento da sua vida, ou até mesmo na sua congregação,
Pode ser que em algum momento da sua vida você pare e pense, eu não sou capaz de evangelizar. Eu não tenho essa capacidade, né, para falar sobre Deus. E agora? O que eu faço? Como que eu posso ajudar o reino de Deus? Como que eu posso ajudar a minha congregação a crescer? O que eu devo fazer? Saiba que Deus sabe disso. Deus sabe da sua incapacidade. Mas quando ele fala, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ele está falando para você, eu sei da sua incapacidade, mas eu que te capacito. Foi assim com os 12. Ele escolhe 12 pessoas normais, e muitos desses 12 aí não tinha nem estudo, mas Jesus prepara 12 pessoas que ele escolheu, ele capacita essas pessoas, e essas pessoas conseguem cumprir com a missão da igreja, porque Deus estava com elas. Então, a grande questão da nossa vida, a grande questão da igreja, é saber que Deus está presente, que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Deus realmente existe nos dias atuais. O mesmo Deus que ajudou os 12, na época deles, é o mesmo Deus que vai ajudar você e a sua congregação a caminhar através do evangelismo. É o mesmo Deus. Então, nós precisamos ter certeza disso, que Ele realmente está conosco, que Ele sabe da nossa limitação. Ele sabe disso, mas é Ele que nos capacita. Para que as coisas aconteçam, para que o reino de Deus cresça, Deus espera que o reino dele seja feito de pessoas que estejam comprometidas com o seu reino. Aí entra a minha parte e a sua. Deus espera que eu e você sejamos comprometidos com o reino, assim como os 12. Assim como outros discípulos, né, que foram criados aí depois que os 12 morrem, as igrejas começam a se iniciar, e os servos ali, que nós podemos lembrar como se fosse nós hoje, né, as pessoas, as igrejas do primeiro século, elas precisavam ter isso em mente e no coração. Eu sirvo um Deus verdadeiro. Eu sirvo um Deus que vai nos capacitar para falar sobre a sua mensagem. Ele que vai conduzir nossas vidas a partir de agora. E é Ele que vai fazer tudo acontecer. Basta apenas eu fazer a minha parte. Você fazendo a sua parte, Deus faz a dele. E a igreja cresce, a igreja se desenvolve, a igreja multiplica. Isso precisa de uma colaboração sua junto com Deus. Aí as coisas acontecem, né? Então nós precisamos valorizar a igreja do Senhor, ela precisa valorizar os momentos que ela vive. A igreja do Senhor precisa valorizar o momento em comunidade, o momento com os irmãos, o momento com a irmandade, como nós estamos aqui agora reunidos, para aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nós precisamos buscar viver os ensinamentos de Jesus e aplicar na nossa vida, para que a nossa vida seja transformada. E nós consigamos aí transformar a vida de outros. Então, esse é o papel nosso hoje. Então, nós vimos hoje que Jesus, ele fez o seu papel, ele cumpriu com o seu objetivo, e ele espera também que nós possamos, através do exemplo dele, nós possamos seguir adiante, cumprindo aí com as nossas responsabilidades. Então, que você possa ter entendido a mensagem de hoje e que nós possamos, acima de tudo, olhar para Jesus, olhar realmente para o que Jesus fez, para que nós possamos também fazer a mesma coisa que ele fez, e da mesma forma, de coração, realmente, porque nós amamos a Deus e amamos aí a sua causa. Que Deus nos abençoe.